Neste vídeo, vamos até o versículo 15. Vamos olhar para Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Hoje, a ilha de Patmos é conhecida como Patino. É uma pequena ilha rochosa e árida no mar Egeu. Ela está localizada a aproximadamente 80 quilômetros da antiga cidade de Éfeso. Vamos olhar no mapa, pois é importante entender um pouco sobre as condições em que João estava quando teve essa revelação e escreveu isso. Aqui está o mar Mediterrâneo. Aqui está o Egito. Aqui está Israel. Aqui está o que, no mundo antigo, era conhecido como Ásia Menor, mas que hoje conhecemos como Turquia. Aqui está a Grécia e aqui está a ilha de Creta. Agora, vamos dar um zoom. Aqui está Patmos, aqui está a antiga cidade de Éfeso. E então, mais para cá, temos Corinto e Atenas. Isso dá uma ideia da localização. Patmos tem cerca de 16 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Era a Alcatraz do mundo antigo, pois havia uma colônia penal lá. Além disso, era impossível escapar uma vez que você fosse sentenciado para lá. As correntes marítimas corriam do norte para o sul, e se alguém tentasse nadar até qualquer uma das ilhas vizinhas, as correntes o arrastariam para o mar Mediterrâneo, onde acabaria se afogando. Além disso, por ser uma ilha rochosa e árida, não haviam árvores. Você não poderia construir uma jangada, então, se fosse banido para a ilha, nunca mais sairia de lá. Basicamente, trabalhava-se nas minas até o dia da morte. De acordo com Herbert Locke, os prisioneiros trabalhavam acorrentados aos seus carrinhos de mão. Eles dormiam com o carrinho de mão, trabalhavam com ele e até iam ao banheiro com ele. Nunca se separavam dele. Então, a menos que um prisioneiro fosse perdoado ou recebesse anistia, ele morria na mina. Que vida! É por isso que João escreveu: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação. Você sabia que ele tinha quase 90 anos de idade? Ele tinha quase 90 anos quando escreveu isso. Algo interessante é que a maioria dos estudiosos acredita que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 depois de Cristo. Então, aqui está João, com 90 anos de idade, preso na ilha de Patmos e forçado a trabalhar nas minas, com pouquíssima esperança de ser libertado. Ele estava velho demais, mas usou sua situação para quê? Para encorajar os outros. Ele diz: Sou vosso companheiro na tribulação. A palavra tribulação é uma palavra interessante. No grego, é thlipsei. Originalmente era usada para descrever um certo tipo de tortura no mundo antigo. Se você quisesse torturar alguém, amarraria suas mãos e pés e, então, lentamente baixaria uma grande pedra sobre essa pessoa. Não a soltaria de uma vez, mas a abaixaria devagar. Eventualmente, a pedra empurraria todo o ar para fora dos pulmões, começando a esmagar os órgãos internos, quebrando a caixa torácica e, por fim, matando a pessoa. Mas era uma morte lenta e cruel. Esse era o thlipsei. E, com o tempo, essa palavra passou a significar qualquer tipo de aflição, sofrimento ou dificuldade. E aqui está João, com quase 90 anos, escrevendo: Sou vosso companheiro na tribulação. Se você acha que sua situação está difícil, ele estava na mesma condição. Ele estava acorrentado ao seu carrinho de mão, com quase 90 anos, forçado a trabalhar nas minas. De acordo com Irineu, João recebeu anistia do imperador Nerva no ano 96 d.C., após a morte do imperador romano Domiciano. Assim, ele pôde passar seus últimos anos na cidade de Éfeso. A tradição conta que, quando estava em Éfeso, sua saúde estava tão debilitada que ele mal conseguia andar. As pessoas literalmente o carregavam pelas ruas em uma maca, e todos se reuniam ao seu redor para ouvi-lo contar histórias de seus primeiros dias com Jesus e como era o ministério. Ele contava várias histórias e, em seguida, pregava um pequeno sermão que sempre terminava da mesma forma: Eu vos suplico que ameis uns aos outros, assim como Cristo também vos amou.
Esse era João. Vamos olhar para o versículo 10. João escreve: Eu estava no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim uma grande voz, como a de uma trombeta. Agora, o que João quer dizer com eu fui arrebatado em espírito? No Antigo Testamento, os profetas entravam no que é conhecido como um transe de olhos abertos. A melhor maneira de explicar isso é usar o profeta Balaão como exemplo. Balaão era um profeta de Deus. É importante lembrar o critério para ser um profeta. Se alguém fosse um profeta, de acordo com o Antigo Testamento, deveria profetizar algo e a profecia teria que acontecer. Se não acontecesse, essa pessoa era um profeta verdadeiro? Não. O que Moisés disse que deveria acontecer? O falso profeta deveria ser apedrejado. Assim, se alguém era um verdadeiro profeta de Deus, tudo o que profetizava não caía por terra, ou seja, se cumpria. O interessante é que a Bíblia diz que Balaão era um profeta de Deus. Então, Balaque está ali, vendo os filhos de Israel saindo do Egito. Ele sabe que Deus está com eles. Vê o que estão fazendo com todas as nações ao redor e pensa: estamos em apuros. Então, ele chama Balaão e diz: Balaão, sei que você é um profeta de Deus. Tenho todas essas riquezas. Se você amaldiçoar os filhos de Israel, eu lhe darei essas riquezas. E Balaão responde: Balaque, você não entende? Não são minhas palavras. Quando profetizo essas coisas, eu entro em um transe de olhos abertos. Só posso falar o que o Senhor coloca em minha boca. Mas Balaque insiste: bem, apenas venha e tente de qualquer maneira. Sabemos o que acontece na história e tudo o que ocorre até que Balaão chega lá. Agora, quero que você perceba o que as Escrituras dizem. Quando Balaão sobe para amaldiçoar Israel, ele entra em um transe de olhos abertos e, em vez de amaldiçoá-los, abençoa os filhos de Israel. Veja o que está escrito em Números, capítulo 24, versículo 4. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus, que vê a visão de El Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Ele era um profeta de Deus, que via a visão do Todo-Poderoso. Caía em transe, mas com os olhos abertos. Se avançarmos um pouco mais, no mesmo capítulo, versículo 16, vemos isso acontecer novamente. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus, e o que sabe a ciência de Elion, o que viu a visão de Shaddai, que cai, mas com os olhos abertos. Então, todos os profetas do Antigo Testamento, quando profetizavam, suas palavras não caíam por terra, porque entravam em um transe de olhos abertos. Um profeta, porém, se aproveitou disso, e Deus precisou levá-lo. Esse profeta foi Elias. Por que Deus precisou levar Elias? Porque ele era um profeta de Deus e, se algo que ele profetizasse não se cumprisse, então ele não seria um verdadeiro profeta. Deus, portanto, precisava sustentar as palavras de sua boca. Quando os 50 soldados chegaram e disseram: precisamos que você vá até o rei, Elias respondeu: se sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e os destrua. E o fogo os consumiu. Agora, isso demonstra o amor de Deus? Não. Então, mais 50 homens do rei vieram para buscá-lo, e Elias novamente disse: se sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e os destrua. E aconteceu novamente. Então Deus disse: espere um minuto, vamos levar este rapaz para casa. Por quê? Porque se você era um verdadeiro profeta, suas palavras não caíam por terra. Elas se cumpriam. Isso acontecia porque eles entravam em um transe de olhos abertos e podiam falar exatamente as palavras que Deus colocava em suas bocas. Vamos um pouco mais adiante, porque é exatamente isso que João quer dizer quando diz que foi arrebatado em espírito. Quando ele diz que foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, ele está dizendo que entrou em um transe de olhos abertos. Vamos ver isso um pouco mais à frente, mas quero que você perceba que esse fenômeno não ocorre apenas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, Pedro e Paulo também experimentaram isso. Eles se referiam a isso como ecstasis em grego. Eles realmente entravam em um transe e recebiam uma visão.
Vamos conferir Atos, capítulo 10, versículos 9 a 16. Primeiro, vamos olhar para Pedro. 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase à hora sexta. 10. E ele ficou com muita fome, e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase. 11. E viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos, e sendo baixado sobre a terra. 12. No qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. 13. E veio a ele uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. 14. Mas Pedro disse: De forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. 15. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: Não chames comum o que Deus purificou. 16. E isto aconteceu por 3 vezes. E o vaso foi recolhido novamente ao céu. A palavra êxtase é traduzida do grego ecstasis. Esse termo pode significar um estado de intensa alegria ou deleite, mas também pode se referir a um estado de transe. No grego, dentro deste contexto, êxtasis significa estar em um transe de olhos abertos e ver uma visão. Agora, vamos olhar para a experiência de Paulo, pois ele teve a mesma experiência que Pedro. Vá comigo para Atos, capítulo 22, versículos 17, onde está escrito: E aconteceu que, eu retornando para Jerusalém, enquanto eu orava no templo, caí em um êxtase. Adivinhe qual é a palavra grega usada aqui? Ecstasis. Nossa palavra portuguesa êxtase vem dela. Portanto, quando João diz que estava no Espírito, ele quer dizer que estava em um transe de olhos abertos. Foi nesse estado que ele recebeu sua revelação de Jesus. Agora, olhe novamente para o versículo 10. Eu estava no Espírito, no dia do Senhor. O dia do Senhor não se refere ao domingo, como muitos comentaristas dizem. O que João quer dizer com no dia do Senhor é que ele foi transportado no tempo para o que conhecemos como o dia do Senhor. Deixe-me explicar. O dia do Senhor refere-se ao dia do juízo, quando Deus intervém no mundo e executa seu julgamento. Às vezes, no Antigo Testamento, quando Deus julgava uma nação, isso era chamado de dia do Senhor. Mas, no sentido mais amplo, esse termo refere-se aos tempos do fim, e no sentido mais específico, refere-se à segunda vinda de Cristo. Por que o dia do Senhor se refere aos tempos do fim? Porque é nesse período que a ira e o julgamento de Deus serão derramados sobre o mundo durante a grande tribulação. Então, em um sentido amplo, o dia do Senhor refere-se ao fim dos tempos. Mas em um sentido mais restrito, refere-se à segunda vinda de Cristo, pois quando Jesus voltar e colocar os pés no Monte das Oliveiras, a batalha do Armagedon estará prestes a acontecer. Jesus voltará com julgamento, destruindo todas as nações que se opuserem a ele. Além disso, haverá o grande julgamento do trono branco. E isso também é chamado de dia do Senhor no sentido mais específico. João está usando essa expressão no sentido amplo. Ele estava no Espírito no dia do Senhor. Ou seja, ele foi levado pelo Espírito ao futuro, para aquele período que conhecemos como os tempos do fim. Ele viu todos os eventos descritos no livro de Apocalipse. Ele viu os acontecimentos da grande tribulação, viu a batalha do Armagedon, viu a segunda vinda de Cristo e viu o reino messiânico sendo estabelecido. Ele escreveu exatamente o que viu enquanto estava no Espírito no dia do Senhor. Agora, quero que você se coloque no lugar de João, vivendo no 1º século. A coisa mais rápida que ele conhecia era um cavalo. As maiores armas de guerra que ele conhecia eram as espadas e lanças dos soldados romanos. Agora, imagine como deve ter sido para ele assistir a uma guerra moderna. Imagine João vendo uma guerra do século 21. Tanques atirando com seus canhões, bombas atômicas explodindo, helicópteros e jatos supersônicos cortando os céus. Pense em João vendo tudo isso e tendo que escrever sobre esses eventos. Ele precisou descrever acontecimentos do século 21 com a mentalidade e vocabulário do 1º século. Que desafio! Mas João fez um trabalho maravilhoso porque estava no Espírito, em um transe de olhos abertos.
E assim como os profetas do Antigo Testamento só falavam o que Deus colocava em suas bocas, João só escreveu o que o Espírito o levou a escrever. Agora, vamos olhar para o versículo 11, dizendo: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que tu vês, escreve em um livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Quero que você perceba que João foi ordenado a escrever o que ele via. Ele não deveria esperar e depois escrever o que tinha visto. Não. Ele deveria escrever enquanto estava vendo a visão, enquanto estava no Espírito. Como eu sei disso? Sei por causa da gramática grega. Veja bem, a palavra escreve é traduzida do termo grego grapson. Agora, grapson não é a raiz da palavra. A raiz é grafo. Se você fosse declinar esse verbo para o infinitivo, veria que ele vem de grafo, que significa escrever. Mas aqui temos grapson, que está no tempo aoristo, em voz ativa, e está no modo imperativo, o que significa que é uma ordem direta. Em outras palavras, João foi ordenado a escrever e a fazer isso imediatamente. Na verdade, 12 vezes João recebe a ordem de escrever, e em todas essas vezes, os mesmos tempo e modo são usados. Por quê? Porque muito provavelmente, a tendência natural seria simplesmente assistir, maravilhado, enquanto a visão se desenrolava. Pense nisso. Se você estivesse no espírito, transportado no tempo, literalmente vendo esses eventos acontecerem, o que você faria? Você estaria no céu, assistindo tudo. Você veria o cavalo branco surgindo, depois o cavalo vermelho. Você veria a explosão atômica. Você veria a fome se espalhando. Você veria a morte tomando conta. Então, de repente, você veria os mártires do primeiro século se levantando. Depois disso, viriam os outros selos e as outras trombetas. Qual seria a sua reação natural? Parar tudo e apenas assistir a tudo acontecer. Mas, à medida que percorremos o livro de Apocalipse, vemos que Deus queria que essa visão fosse registrada no exato momento em que acontecia. Por isso, 12 vezes João é ordenado a escrever: Filho, escreva. Uma vez aqui, no versículo de número 11. Outra vez no versículo de número 19. Depois, 7 vezes nos capítulos 2 e 3. Sempre que ele se dirige a uma das igrejas. E mais 3 vezes ao longo do livro, no capítulo 14, versículo 13. No capítulo 19, versículo 9. E no capítulo 21, versículo 5. Agora vamos olhar para o versículo 12. E voltei-me para ver a voz que falava comigo. E voltando-me, eu vi 7 candelabros de ouro. Essa não é uma boa tradução. E eu vou te explicar o porquê daqui a pouco. Mas antes, quero que você perceba que João se virou para ver a voz. Agora pense nisso, você não pode ver uma voz. Então, João não estava tentando ver uma voz. Isso é apenas uma figura de linguagem. O que ele queria ver era quem estava falando, porque essa voz era como uma trombeta, uma voz maravilhosa e poderosa. Mas quando ele se virou, a primeira coisa que ele notou foram 7 menorás. Mas essas não eram apenas menorás comuns. Eram 7 menorás de ouro. Essas 7 menorás de ouro são simbólicas. No versículo 20, nos é dito que elas representam as 7 igrejas. E isso não deveria nos surpreender. Por quê? Porque o propósito de uma menorá é dar luz. E essa também é a função da igreja. As igrejas existem para ser a luz do mundo. Lembra-se do que Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está no céu. O propósito da igreja é brilhar intensamente no mundo e mostrar às pessoas a luz da palavra de Deus. Mostrar ao mundo quem Deus é.
Então, quando João se vira e vê essas 7 menorás de ouro, elas simbolizam as 7 igrejas. E o interessante é que, quando chegamos ao capítulo 2 e ao capítulo 3, onde Jesus começa a se dirigir às igrejas, vemos que no capítulo 2, versículo 5, Jesus faz um aviso muito sério. Lembrem do quanto vocês caíram. Ele está falando com a igreja de Éfeso. E nós vamos descobrir que essa igreja representava a igreja apostólica, ou seja, a igreja primitiva, no seu auge, no seu início. Mas não demorou muito para que, no final desse período, os cristãos começassem a perder o primeiro amor. Eles ainda estavam fazendo as coisas certas, mas não mais de coração. Deus então lhes diz que eles precisam se arrepender, voltar para Ele e fazer as obras novamente. Se não se arrependerem, se sua luz parar de brilhar, Deus virá e removerá o candelabro deles do meio das igrejas. Você precisa entender uma coisa: nós somos a igreja. Então essa mensagem não é apenas para uma congregação específica, é para indivíduos. Como isso se aplica a você? É por isso que no capítulo 1, versículo 3, João diz: Abençoado é aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e guardam estas coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em outras palavras, não basta apenas ler e ouvir, é preciso praticar. Quando chegarmos às mensagens às igrejas, você precisa entender que essas mensagens são para você. Agora, por que 7 menorás? Porque o número 7 simboliza perfeição e plenitude. Essas 7 igrejas representam todas as igrejas, ou seja, a igreja completa. O motivo de serem 7 menorás é que elas representam a igreja completa de Deus. E o que é ainda mais impressionante, Jesus está no meio dessas 7 menorás, ou seja, Jesus está no meio das igrejas. E qual é a nossa missão como igreja? Iluminar Jesus. As pessoas precisam saber quem Jesus é. Infelizmente, a igreja hoje tem feito um trabalho muito ruim em refletir e iluminar Jesus para o mundo. E isso é muito triste. Agora, vamos olhar para o versículo 13. E no meio dos 7 candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até aos pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito. Agora, perceba o que o versículo diz. No meio dessas 7 menorás, João viu alguém semelhante ao Filho do Homem. Filho do Homem é um título que Jesus usou para si mesmo quando andou na terra. Veja o que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 11. Portanto, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Aqui Jesus está se referindo a si mesmo e se chamando de Filho do Homem. Mas por que Jesus escolheu esse título para si? Ele fez isso para fazer as pessoas pararem e pensarem. Os judeus usavam a palavra filho de 2 maneiras, literalmente e figurativamente. Quando usada literalmente, significava o descendente masculino de uma pessoa. Por exemplo, eu sou filho de Jorge Nolasco, sou descendente do meu pai. Mas eles também usavam filho como uma figura de linguagem. Quando usavam figurativamente, queriam dizer que uma pessoa tinha uma qualidade específica. Um bom exemplo é a expressão filho de Belial. Você já leu o Antigo Testamento e encontrou essa frase? Filho de Belial aparece várias vezes, e pode dar a impressão de que Belial era um homem que teve muitos filhos. Mas não era isso. A palavra Belial significa ímpio ou inútil. Então, quando alguém era chamado de filho de Belial, isso queria dizer que essa pessoa era má e inútil. Quer ver um exemplo real? Olhe o que diz o livro de Juízes, capítulo 19, versículo 22. Ora, enquanto eles alegravam os seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, ou seja, todo hebreu ou judeu sabia que essa expressão significava que esses homens eram perversos e maus. Eles tinham o caráter de pessoas ímpias, por isso eram chamados de filhos de Belial. Agora, vamos aplicar isso a Jesus. Por que Jesus se referiu a si mesmo como o Filho do Homem?
Porque ele estava chamando a atenção para o fato de que ele tinha as qualidades e características de um homem. Mas, ao mesmo tempo, ele estava dizendo algo muito maior. Veja, quando as pessoas andavam com Jesus, elas viam que ele fazia coisas que homens comuns não fazem. Ele ressuscitava mortos, curava cegos, fazia paralíticos andarem, restaurava os corpos dos leprosos. Pessoas cujos dedos haviam caído por causa da doença e, ao serem curadas, recebiam novos dedos. Ele andava sobre as águas e transformava a água em vinho. Então, quando Jesus dizia, "Eu sou o Filho do Homem", as pessoas ficavam intrigadas. Espere aí, você tem as qualidades de um homem, mas você não é um homem qualquer. Ele estava dizendo indiretamente, "Eu sou mais do que um homem. Eu sou Deus." Agora, voltando ao versículo 13. João diz que aquele que estava no meio das 7 menorás era semelhante ao Filho do Homem. Ou seja, quando João viu essa pessoa no meio dos 7 candelabros, ele sabia quem era. Esse homem é Jesus, o mesmo Jesus que andou na terra, o Filho do Homem. Mas agora ele está diferente. Ele não é o mesmo de quando andava na terra. Por quê? Porque agora ele está em seu corpo glorificado. Agora ele é como era antes de esvaziar-se de sua glória e vir ao mundo em forma humana. Isso é o que chamamos de doutrina da kenosis. Você pode encontrar isso na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Isso é algo muito interessante. Jesus era Deus, mas esvaziou-se da sua divindade e veio como homem. Quando ele andou na terra, ele não usava seu poder divino. Tudo o que ele fez foi pelo poder do Espírito Santo. Ele tinha o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra de sabedoria, o dom de curas e todos os outros dons do Espírito. Ele operava todos os dons. Mas ele não usava seus próprios poderes divinos. Ele deixava o Espírito Santo operar através dele. Mas agora, João vê Jesus de um jeito diferente. Ele ainda é Jesus, mas não é o mesmo Jesus que andava na terra. Ele voltou a ser como era antes de esvaziar-se de sua glória. Isso é exatamente o que diz Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. 6. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quero que você perceba como ele está vestido. Quando João se vira e vê Jesus no meio dos 7 candelabros, ele percebe que Jesus está vestido de uma maneira peculiar. Se já estudou um pouco o Antigo Testamento, imediatamente reconhecerá sua vestimenta. Jesus está vestido exatamente como o sumo sacerdote do Antigo Testamento. Por que ele está vestido como sumo sacerdote? Porque agora que está no céu, ele está exercendo seu ministério de intercessão. Ele está cumprindo sua função como o sumo sacerdote celestial. Isso é incrível! Tudo o que Jesus fez, ele teve que fazer de maneira legal. Por quê? Porque Deus é um Deus justo. Deus faz todas as coisas seguindo as regras que ele mesmo estabeleceu. Deus ressuscitou Jesus legalmente. Se Jesus tivesse pecado alguma vez, Deus não poderia tê-lo ressuscitado. Mas veja o que diz Levítico, capítulo 18, versículo 5. Pois o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Eu sou o Senhor. Esse versículo fala sobre a lei de Deus. Jesus cumpriu toda a lei, inclusive ao se tornar pecado por nós. Ele cumpriu a lei porque amou seu próximo como a si mesmo, e amou a Deus acima de todas as coisas. Lembre-se de que esses são os 2 maiores mandamentos. Toda a lei se resume a esses 2 mandamentos. Então Deus pediu que Jesus entregasse sua vida. E porque ele amava a Deus, ele obedeceu. Mas não foi só isso. Porque ele também nos amava. Ele se entregou por nós. Lembre-se do que Jesus disse. Ninguém tem maior amor do que este: dar a vida pelos seus amigos. Ele literalmente se tornou nosso pecado e morreu por nós. Mas,
Quando todo o nosso pecado foi pago, Deus olhou para o inferno e viu uma alma que nunca pecou. Então Deus disse: viva! E Jesus ressuscitou. Agora você precisa entender algo sobre Deus. Ele só faz o que é legal, o que é justo. Mas havia um problema. Na terra, já existia um sumo sacerdote. Só que esse sumo sacerdote perdeu seu direito ao cargo. Lembra-se do que aconteceu com os filhos de Arão? Quando eles ofereceram incenso estranho, o que aconteceu? Eles morreram. E Moisés disse a Arão: não rasgue suas vestes. Você não entende. Isso representa o sumo sacerdote no céu. A lei dizia que o sumo sacerdote não podia rasgar suas vestes. Agora, lembre-se do que aconteceu quando Jesus foi julgado. Quando perguntaram a ele se era o Filho de Deus, e ele começou a falar, o que o sumo sacerdote fez? Ele rasgou suas vestes. Naquele momento, ele perdeu seu direito de ser sumo sacerdote. Então Jesus assumiu essa posição. Agora, ele podia se oferecer como sacrifício, morrer pelos nossos pecados e depois subir ao céu como nosso sumo sacerdote eterno. Agora, ele é o sumo sacerdote para sempre. Agora, ele está exercendo seu ministério como sumo sacerdote. Veja o que diz Hebreus capítulo 7, versículos 24 a 26. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio intransferível. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e elevado acima dos céus. Agora, como nosso sumo sacerdote, veja o que ele faz. Abra comigo, se puder, em 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora preste atenção. Ele é um advogado. Deus faz todas as coisas legalmente. Jesus intercede por nós exatamente como um advogado. Mas veja bem, ele não defende o nosso caso do jeito que imaginamos. Ele não aponta para as nossas obras, mas sim para a sua própria obra. Então, quando cometemos um erro, temos um advogado que defende nossa causa. Agora, abra comigo em Hebreus, capítulo 7, versículo 22, para vermos como ele faz isso. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. A palavra fiador vem do grego engios. Sabe o que significa? Engios é a palavra grega para fiador. Ou seja, alguém que assume a responsabilidade pela dívida de outra pessoa quando essa pessoa não consegue pagar. Então, quando não cumprimos as nossas obrigações da aliança, Jesus intervém e diz: está tudo certo, Pai. Eu sei que essa pessoa pecou, mas eu já paguei por esse pecado. E o diabo fica indignado. Mas esse é Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Que sumo sacerdote maravilhoso nós temos. E essa é a razão pela qual ele está vestido da maneira que está. Agora, se você pensava que poderia entrar no céu com base nas suas boas obras, preste atenção. A Bíblia diz que as nossas obras são como trapos de imundície, mas a boa notícia é que alguém veio para fazer uma aliança conosco. Alguém que se uniu a nós. Alguém que se tornou o nosso pecado para que nós pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Então, se você está confiando que vai para o céu porque é membro de uma igreja, ou porque foi batizado, ou porque está tentando ser uma boa pessoa, eu estou aqui para te dizer que isso não te levará ao céu. A única maneira de entrar no céu é recebendo Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. Você precisa ter uma revelação de quem Jesus é, e Jesus é o nosso Salvador.